Suplementar cafeína atrapalha os efeitos da creatina? A creatina e a cafeína provavelmente são os dois suplementos ergogênicos mais populares entre atletas competitivos e praticantes de atividade física atualmente. Embora não faltem evidências científicas que mostrem os efeitos positivos tanto da cafeína quanto da creatina, ainda há dúvidas quanto ao uso combinado de ambas as substâncias. Agora, será que a cafeína pode interferir sobre a ação da creatina? Isso é o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Meu nome é Marina Iaz de Solis, eu sou nutricionista clínica esportiva, doutora pela Faculdade de Medicina da USP e esse é um espaço para falarmos sobre fisiologia, nutrição e exercício físico. E antes de respondermos se a cafeína interfere sobre a ação da creatina, vamos entender a ação de cada uma delas individualmente. Primeiro, vamos falar sobre cafeína. E a cafeína é mais comumente consumida na forma de café, de chá, refrigerante e é um dos suplementos ergogênicos mais difundidos e usados por atletas, principalmente os atletas de endurance e também de modalidades de potência. E vários são os estudos que mostram que a cafeína de fato pode melhorar o desempenho físico, reduzindo percepção de dor e de esforço, reduzindo fadiga e também melhorando a concentração e o estado mental de alerta. E a cafeína pode atuar por diferentes mecanismos, como por exemplo, maior liberação de catecolaminas, como a adrenalina, que estimulam a quebra dos estoques de gordura para serem utilizados durante a atividade física. E também a cafeína bloqueia receptores de adenosina, que estão presentes na maioria dos tecidos, incluindo cérebro, coração, músculo esquelético e também os adipócitos. E no músculo, a cafeína estimula a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático, que é uma estrutura dentro das células musculares que armazena o cálcio. E vale a gente lembrar que o cálcio é essencial para a contração muscular. E a quantidade, a velocidade de liberação e também a recaptação aos retículos são fatores fundamentais para a contração muscular. Assim, a cafeína pode prolongar o tempo que o músculo permanece em estado de relaxamento após uma contração. Guarde essa informação porque a gente vai precisar dela daqui a pouco. Já a creatina, especialmente por meio da suplementação de creatina monoidrato, leva ao aumento dos estoques intramusculares de fosforilcreatina, que é uma substância essencial para a produção de energia rápida, ou seja, o ATP, que vai sustentar exercícios de alta intensidade e de curta duração. E isso explica, ao menos em parte, os benefícios da creatina no ganho de força e também no desempenho físico de modalidades como levantamento de peso, corrida de curta duração, salto à distância, arremesso e muitas outras. Apesar da ação energética da creatina ser reconhecida como o principal mecanismo que poderia justificar os efeitos positivos no desempenho físico, ele não é o único. A creatina também pode atuar no metabolismo de cálcio muscular, aumentando a recaptação de cálcio no retículo sarcoplasmático e, consequentemente, reduzindo o tempo de relaxamento muscular. E o menor tempo de relaxamento muscular pode aumentar o desempenho por deixar o músculo pronto para a próxima contração no menor tempo. Agora que a gente entendeu como a cafeína e a creatina funcionam separadamente e que ambos apresentam efeitos ergogênicos já bem demonstrados, vale comentar que muitos atletas e entusiastas fazem consumo tanto de cafeína quanto de creatina para melhorar o desempenho. Inclusive, há muitos produtos no mercado que já incluem na sua composição ambos os suplementos. Mas, afinal de contas, a cafeína atrapalha os efeitos da creatina? Primeiramente, eu preciso dizer que a cafeína não afeta a absorção intestinal de creatina, ou vice-versa. Muita gente acredita que uma afeta a biodisponibilidade da outra, mas isso não é verdade.
E de fato, estudos de farmacocinética já mostraram o oposto, que o perfil de absorção é o mesmo, independente de serem ingeridas juntas ou não. Mas, em relação aos efeitos sobre o músculo esquelético, sim, pelo menos em teoria, a cafeína poderia interferir na ação da creatina. Isso porque a cafeína e a creatina possuem efeitos opostos no tempo de relaxamento muscular, pois a cafeína aumenta a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático, aumentando assim o tempo de relaxamento muscular, ao passo que a creatina faz o oposto e reduz o tempo de relaxamento muscular. Então, para esse efeito específico, sim, elas podem gerar efeitos opostos que se cancelam. Mas o que significa isso na prática? Bom, na prática, os poucos estudos disponíveis que avaliaram o efeito sinérgico dos suplementos apresentam resultados conflitantes. Até o presente momento, os estudos disponíveis verificaram que o uso agudo de cafeína, isso é, o consumo de cafeína momentos antes de um teste de desempenho, não interfere nos efeitos positivos da creatina. Porém, quando a cafeína é utilizada de forma crônica, isso é, ao longo de alguns dias consecutivos, os efeitos da creatina, isso avaliado pela produção de torque muscular, são anulados em 10 a 23%. Segundo os autores, o efeito que poderia explicar a piora do desempenho físico é devido ao efeito antagonista dos suplementos no tempo de relaxamento. Mas, antes de extrapolarmos esses resultados, vale ressaltar que os estudos disponíveis apresentam algumas divergências metodológicas, como, por exemplo, o tempo de uso dos suplementos, a dose de cafeína utilizada e até mesmo a falta do controle por placebo. Como é o caso desse estudo crônico com cafeína, que os autores não consideraram os possíveis efeitos negativos da abstinência de cafeína no momento da realização do teste de desempenho. Sendo assim, apesar das poucas evidências, algumas conclusões podem ser extraídas. A primeira delas, estamos diante de 2 suplementos que são seguros e que já têm uma ação ergogênica bem demonstrada e que podem trazer benefícios em diversas modalidades esportivas, melhorando principalmente rendimento esportivo durante competição, mas também melhorando a aptidão física, como aumento de força, potência e também aumento de massa muscular. Também importante lembrar que não há interferência na absorção e biodisponibilidade de ambos os suplementos, principalmente quando consumidos em conjunto. E se houver algum efeito negativo, a ação seria no músculo esquelético, mais especificamente no tempo de relaxamento. Ainda que a interferência ocorra com o consumo de cafeína ao longo de vários dias, o mesmo parece não acontecer quando a ingestão é aguda. E por fim, as poucas evidências e com limitações não nos permite estabelecer recomendações específicas para todo e qualquer indivíduo. Possivelmente, valha uma atenção especial aos atletas de competição. Isso porque os detalhes fazem toda a diferença. Mas, para os praticantes regulares de atividade física, não há razão para se preocupar. Então, se você é um desses casos, pode tomar o seu cafezinho tranquilamente se estiver tomando creatina.